Bem-vindo à live de hoje. Nós vamos falar sobre entrevista de emprego. Super bacana, com uma convidada super especial também, Rosana Freire. Ela que é psicóloga, coach de carreira, já está há muito tempo no mercado. Eu resolvi trazer agora um especialista para a gente falar um pouco sobre entrevista de emprego. Você terá suas dúvidas, saber o que você precisa falar na hora, como você deve se preparar para esse momento, que é importante, porque muitas vezes você sai muito bem durante todo o processo seletivo, mas quando chega na entrevista, o que é que acontece? Você é barrado e você termina sendo eliminado. É importante a gente ficar atento a esses detalhes para não perder uma oportunidade que muitas vezes você está esperando há muito tempo e por conta de um mínimo detalhe, ou às vezes você fica nervoso ou nervosa, você termina não entrando na vaga, não conseguindo ficar na vaga por conta de um detalhe, uma pergunta que foi feita e você não soube responder, algo que você precisava fazer naquele momento e você não sabia como se comportar. Então, nada melhor do que você entender esses detalhes. E aí, por isso que eu convidei a Rosana Freire. Deixa eu falar aqui um pouquinho do currículo da Rosana, que é extenso, é uma fera mesmo. Rosana Freire, ela é sócia-diretora da Solução e Gestão. É uma empresa que trabalha recrutamento, treinamento dentro das empresas. Ela possui mais de 15 anos de experiência, tem mestrado em Gestão e Desenvolvimento Sustentável, Local Sustentável, também é psicóloga, sua formação é em psicologia, também é professora dos programas de pós-graduação da Facultur, também atua no CIEE, é palestrante e facilitadora em treinamentos em várias empresas e corporações. Então, Rosana Freire, além de ser uma pessoa bastante experiente, ela também é coach de carreira. É mais uma competência importante para nós profissionais. Eu também sou coach, também me especializei nessa área, só que eu trabalho desenvolvimento pessoal, eu trabalho você, esse é o meu intuito, que também é importante, por isso que eu estou trazendo Rosana Freire, porque a partir do momento que você entende que no processo seletivo, a sua preparação pessoal, o seu desenvolvimento precisa estar bem alinhado para aquela vaga, e o recrutador está lhe dizendo o que você precisa fazer, você termina unindo os dois pontos, o meu pessoal e a minha carreira, que é muito importante. Então, gente, toda terça-feira, não esquece, toda terça-feira eu vou estar trazendo um convidado para a gente sempre conversar. Todos os dias, ou no horário do iniciozinho da manhã ou no finalzinho da manhã, eu estou trazendo uma sacada do dia. Então preste atenção lá nos meus stories também, todos os dias, é bem legal. Eu sempre estou trazendo uma dica para você, uma dica de desenvolvimento pessoal, para você sempre ficar melhor, sempre ter mais empoderamento, sempre estar mais confiante naquilo que você quer fazer. Então fica também ligado. Gente, vamos começar então a brincadeira? Live de hoje, muito bacana, muito interessante, importante para todas as pessoas que precisam passar por um processo seletivo e participar de uma entrevista de emprego. E agora, boa noite, Rosana Freire. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Pronto, querida, muito bom. É uma honra tê-la na live. Né? Rosana Freire, eu já falei. Eu digo mesmo. Rosana, já falei do seu currículo, viu? Rosana, novamente, para quem está ouvindo, Rosana Freire é psicóloga de formação, tem mestrado em desenvolvimento local e sustentável, é carreira, também é CEO da empresa Solução e Gestão, não é isso? Uma empresa que trabalha treinamento, não é isso, Rosana? A gente trabalha na solução de gestão, a gente trabalha com todos os subsistemas de gestão de recursos humanos, e um deles é o processo de seleção, que é sobre o que a gente vai falar hoje, né, sobre a entrevista de seleção, não é isso? Perfeito, perfeito. Mas antes da
gente começar, eu já falei seu currículo. Eu quero saber da sua empresa, o que realmente você faz para as pessoas tá certo. Então, eu vou deixar essa vou colocar no na solução de gestão, né? Então, quem for acompanhar e quiser contratar os seus, fala o que a empresa faz, a solução de gestão é importante. Certo, ótimo. Bom, na solução de gestão, né, nós somos uma consultoria e dentro dessa consultoria nós desenvolvemos trabalhos relacionados à empresa e à pessoa física, né? Para a empresa, o nosso trabalho é uma consultoria de gestão organizacional, então a gente adentra fazendo serviços de seleção, de treinamento, dos processos, alinhamento de gestão, de cultura, monitoramento de clima organizacional, roteiro de trabalho. Então, a gente desenvolve um trabalho de gestão de pessoas com fronteira para gestão de negócios dentro de uma empresa, né? Esse é o serviço que a gente presta para as empresas. Seja microempresa, média empresa, grande empresa, não importa o tamanho dessa organização, a gente pode prestar o nosso serviço. E para a pessoa física, o que a gente desenvolve é a inclusão, né, no mercado de trabalho através do processo de seleção. E eu digo assim porque o nosso trabalho dentro da solução gestão é voltado para isso, né? A gente está fazendo processo de seleção, mas a gente está pensando numa perspectiva de incluir essa pessoa, de dar chances para ela. Então, o nosso processo de seleção ele é todo educativo, as pessoas saem da nossa seleção aprendendo alguma coisa, né? Então, não é um processo seletivo comum, em que você está sendo só avaliado. O nosso concorrente, o candidato que está ali participando, a pessoa que está ali participando de uma seleção, ela está ali para aprender. E a gente sempre diz isso e a gente sempre dá feedback ali mesmo no processo de seleção, né? A gente sempre diz, se tiver alguma coisa alguma pessoa que esteja totalmente fora do processo de seleção, a gente diz ali mesmo. Primeiro a gente faz um contrato com o grupo. Olha, vocês gostariam que a gente desse feedback aqui mesmo nesse grupo? Vocês se sentem à vontade com isso? Então, quando as pessoas autorizam esse bate-papo, a gente faz dessa maneira. Mas quando o grupo, não, eu prefiro que seja individual. Então, a gente faz de acordo com o que o grupo queira. Mas a gente sempre dá a oportunidade para que o grupo que esteja, porque a seleção, na sua grande maioria, acontece em grupo, né? Então, para que o grupo ele possa se colocar naquele momento e possa ouvir também algum retorno nosso no processo de seleção, né? E, além disso, a gente presta o serviço de orientação de carreira, é um programa que nós temos disponível. Esse programa pode consultar todas as informações no nosso site, né, www.soluçõesgestão.com.br, e lá nós temos o nosso plano também de orientação, além disso, treinamentos abertos. Porém, no momento a gente não tem nenhum treinamento aberto, mas a perspectiva aí da gente ter um curso, né, de gestão e desenvolvimento de equipe dentro da metodologia ágil. Daqui a um mês a gente está lançando esse curso aí. Vamos para o tema do dia, que é a entrevista de emprego, que é algo que assusta a maioria das pessoas, principalmente aqueles que estão saindo da faculdade, que vai enfrentar o mercado de trabalho e muitas vezes não está preparado para isso. E aí, antes de adentrar em uma pergunta que eu acho importantíssima, que é uma pergunta que nos processos seletivos, eu estava fazendo uma pesquisa sobre desemprego, sobre esse período do ano, que a gente aumenta bastante o processo seletivo, né? E aí eu trouxe aqui um dado do IBGE que diz que 12,8 milhões seguem desempregados e que 11,5 trabalhadores não têm carteira assinada. E a taxa de desemprego no Brasil caiu. Isso significa dizer que, embora tenha muitos desempregados, nesse período do ano sempre cai, não é? Por quê? As lojas, principalmente o setor de varejo, termina contratando esse ano, precisa principalmente mais vendedores, e é justamente onde cai a bendita de emprego. Porque o recrutador ou o dono da empresa precisa conhecer o candidato e é a forma
real é na hora da entrevista, né, Rosana? E aí o candidato precisa estar preparado para enfrentar esse momento que muitas vezes, quando passa de ano, ele é contratado de fato. Então, estar preparado para a entrevista de emprego é muito importante nesse momento. Eu costumo dizer que antes da entrevista tem um currículo, né? E antes de você chegar na entrevista, o currículo vai chegar primeiro que você numa entrevista. E muitas vezes esse currículo ele não chega de forma adequada, ele não chega alinhada à vaga, né, em questão. Ele chega com algumas informações, muitas informações, e que naquela hora pode prejudicar a leitura do seu currículo pelo selecionador. Nós recebemos para uma vaga, Simone, 100, 200 currículos. Nesse período em que a gente tem uma alta no processo de entrada de pessoas no mercado de trabalho, esse momento triplica. E ainda mais com a questão que a gente está do desemprego, né? Então, a corrida está muito maior, a competitividade está muito grande. E se você não faz um currículo direcionado para aquela vaga, a sua chance ela vai diminuir, né? Então, a gente tem que fazer um currículo muito direcionado para aquela vaga. A gente não pode pegar o mesmo currículo e sair espalhando para vagas, todo tipo de vaga. A gente tem que fazer um currículo direcionado. E chegando na entrevista, geralmente acontece. Tem vários fatores que a gente vai bater um papo aqui e vai aprofundar esse bate-papo. E o público, né, que está aí com a gente, que está assistindo, estou vendo a Adriana, uma amiga minha que acabou de entrar aí, muito bom sua participação, né? Boa, outras pessoas que estão começando a chegar, né, Vanessa, Kátia, muito bom. Então, a gente pode também estar aberto aqui, a gente bater um papo, que seja uma coisa que eles possam participar. Você falou agora dos currículos, que é importante, isso é um detalhe muito relevante. Porque o que acontece na maioria das vezes, e quando as pessoas estão desempregadas, elas fazem isso até para baratear um pouco. Ela imprime um currículo e sai e desconhece exatamente aquela empresa. E essa dica de conhecer a empresa, o candidato, ir para a empresa que ele deseja, a empresa que ele colocou o currículo, é importante ele saber informações acerca da empresa, dos funcionários, das funções, o que faz a função que está pedindo a vaga. É importante ele saber essas informações. Veja, quando a gente sabe o nome da empresa em que a gente vai participar da seleção, né? Porque algumas, às vezes, não são reveladas por uma questão da própria empresa, ela quer manter o sigilo, mas desde quando saiba-se qual é a empresa que você está concorrendo à seleção, é importantíssimo você pesquisar sobre a empresa. Né? É importantíssimo, antes até mesmo de mandar o currículo, para você pesquisar informações, verificar que palavras, que momento essa empresa pode estar. Isso a gente tem informações nas redes sociais que podem ajudar a leitura. Conhecimento, souber de alguém que trabalha nessa empresa, você pode buscar também informações. Quanto mais a gente souber informações sobre a empresa, a gente vai ter mais chances de argumentação na hora da entrevista, né? Até porque, entenda, nós temos uma carreira, né? Então, quando a gente tem que entender que a gente não só está buscando emprego, que a gente tem uma carreira. E a gente tem que compreender e olhar essa carreira como algo, como um negócio, né? Assim como a empresa, ela precisa passar a informação, prestar um serviço, fazer uma entrega a nós enquanto consumidores, nós temos que olhar as empresas como os nossos clientes. Então, se eu estou lá indo na condição de vender, né? Fazer uma apresentação do meu trabalho, do que eu tenho para entregar a ela como resultado, e que ela me absolvendo, eu vou poder fazer uma diferença naquela empresa, eu vou poder mudar, vou poder transformar de alguma maneira aquele ambiente de trabalho com as minhas competências, com o meu jeito de ser.
Então, eu preciso demonstrar isso para a empresa, né? E não ter medo, né, de demonstrar isso. Não ter receio de demonstrar isso, não deixar o nervosismo tomar conta na hora da seleção, porque quem sabe de você é você mesmo, né? Quem conhece é você mesmo. Daí, então, o seu trabalho, Simone, que você tem feito aqui, de desenvolvimento, que é muito bacana, porque as pessoas muitas vezes vão para a entrevista e não sabem falar de si, né? Então, eu acredito que seu trabalho aqui, nessas lives que você tem feito, falando de desenvolvimento das pessoas, eu acredito que isso tem ajudado muito e vai ajudar muito a gente, né, a fazer um processo de seleção com pessoas que sabem mais quem elas são, né, para falar mais dela abertamente. Com mais clareza, né, Rosana? Que essa é uma das perguntas que mais caem e é uma das perguntas mais difíceis quando eu chego para uma pessoa e digo, me fale sobre você, me fale sobre suas competências. Eu faço isso quando o que significa esse curso para você e ele não sabe responder. Sabe, Rosana? Isso é muito bom quando você sabe ter clareza nesse processo. E quando o candidato chega lá e o recrutador fale sobre você, o que é que o candidato deve responder? Eu sei o que ele deve. Pois é. Então, vamos continuar nessa ideia de negócio, né? Então, veja, é a mesma coisa você quando vai vender um produto, né? Se você não sabe vender esse produto para o cliente, passar as informações, a característica dele, esse cliente tende a não querer comprar esse produto porque não viu nada de significativo nele. Ou ele vai procurar outro porque tem tantos iguais, então, né, tem tantas marcas que oferecem a mesma coisa, por que eu vou comprar você? Né? Então, a mesma coisa é no processo de seleção. A gente tem que se encarar que a gente está ali e a gente precisa conhecer a gente, precisa saber quais são os nossos pontos fortes, né? Aquilo que nós somos bons, aquilo que a gente tem como entrega para aquela empresa. O que é que eu sei fazer? Né? Quando eu digo assim, o que é que eu sei fazer, o que é que eu sei meter a mão na massa, eu estou falando das minhas habilidades, né? Eu estou falando do que eu sei fazer. Quando eu falo que eu gosto de aprender, quando eu falo que eu tenho disponibilidade, que eu tenho flexibilidade, que eu sou uma pessoa que... E aí eu venho trazendo informações sobre a minha pessoa, eu estou falando das minhas atitudes no ambiente de trabalho. Qual é a minha atitude, né, no ambiente de trabalho? E quando eu falo do conhecimento que eu tenho, daquilo que eu aprendi, da técnica que eu tenho, da cognição, né, daquilo que eu aprendi na sala de aula, eu aprendi a fazer planilha, eu sei fazer o processo do roteiro de administrativo, da rotina administrativa, eu sei falar bem em público, então isso eu estou falando do conhecimento. E a competência é justamente isso, né, é o que a gente chama de chá, né, conhecimento, habilidade e atitudes. Então, quando eu sei sobre isso, e aí quem está aí pode até fazer esse deverzinho agora, né, ou deixar para fazer depois. Quais são os conhecimentos sobre o que você sabe falar? Sobre o que você conhece, sobre o que você sabe. O chá. Fazer o chá do chá. Habilidade. Sobre o que você sabe botar a mão na massa mesmo, né? Daquele conhecimento que você tem, o que você sabe fazer mesmo e que você sabe transformar, né? E a atitude em que você se diferencia enquanto pessoa, enquanto característica, enquanto pessoa, enquanto ponto forte seu. Pronto, e aí você tem o seu chá, tem o seu conjunto de competência. E, além disso, não é o que a gente quer saber, não é o que você sabe também. A gente quer exemplos práticos. Por exemplo, se a gente perguntasse agora a vocês, né, que estão aí conosco. Então, eu estava dizendo o seguinte, digamos que você diga pra gente que você sabe trabalhar em equipe, né? A gente quer saber exemplos, me dê exemplos de como você trabalha em equipe, né? Perfeito. O que é que você faz que vai demonstrar que você trabalha em equipe? Isso é o importante. Porque não adianta você só dizer que sabe trabalhar em equipe. É importante que você prove que sabe trabalhar em equipe. E essa prova é através dos exemplos, né? Então, fazendo uma pergunta sobre a habilidade de trabalhar em equipe, né? A atitude de saber trabalhar em equipe. Me diga como você sabe trabalhar em equipe. Me dê se todo mundo está participando, eu me disponibilizo,
apesar da diversidade das pessoas, das atitudes das pessoas, eu consigo fazer um bom trabalho, eu consigo... Então, isso são provas que você sabe trabalhar em equipe. Então, o que a gente quer saber não é só suas competências, né? O que você diz, mas a gente quer que você prove. E provar é através dos seus exemplos, né? Verdadeiros, é claro, né, Simone? Porque não adianta dar exemplos que não são verdadeiros, porque na hora a gente percebe. Tem que ser verdadeiro. Se for mentir quando for contratado, na primeira vacilada, a empresa vai perceber que você não é nada daquilo que você vendeu. É verdade. É verdade. É verdade. Pois é, então é isso. Uma das coisas na entrevista de seleção, a gente quer saber, de fato, o que você sabe, o que você vivenciou, né, nas suas experiências passadas. E para aquele que é primeiro emprego, a gente quer saber da sua rotina na faculdade, da sua rotina na escola, da sua rotina em casa, da sua rotina com os amigos. É uma forma da gente te conhecer através de exemplos práticos e a gente vai perceber se você está alinhado ao que a empresa está buscando, né? Que além das competências, outra coisa bastante importante, outro fator, outro ponto bastante importante, hoje que as empresas estão muito concentradas nisso, é para ver se a pessoa ela está de acordo com o fit cultural dela, né? O que é o fit cultural? São os valores, né? A missão, a visão da empresa, o objetivo dela. Se esse casamento acontece, né? Se os seus valores, eles estão também compartilhados, estão relacionados aos valores, aquilo que a empresa acredita, né, como fator de resultado. Então, além das competências, os nossos valores, a nossa visão, a nossa missão, elas são pesquisadas, elas são investigadas para ver se elas estão correlacionadas à empresa. Essa questão dos valores, Rosana, é uma coisa que também, uma tecla que eu bato bastante, de quando as pessoas vão procurar emprego, saber quais são os valores da empresa, qual é a empresa, não forem iguais aos seus, você não tem como fazer carreira nessa empresa. Porque você não vai concordar com esses valores. Eu trabalho com o meio ambiente, e essa empresa polui o meio ambiente, e esse valor não condiz com o que você acredita. Então, você não pode trabalhar numa empresa dessa e ter uma evolução, porque os valores dela são completamente diferentes dos seus. Então, por isso que é importante fazer essa pesquisa prévia, uma ideia, uma empresa, uma multinacional maravilhosa, eu quero muito trabalhar nessa empresa, mas quando você vê o comportamento, a missão dessa empresa, os valores dessa empresa, não condiz com a tua realidade. Então, fica numa situação desconfortável. Então é melhor você nem participar do processo. E assim, e tem um fator assim, e tem um fator assim que a gente sabe que os valores que as organizações elas expressam, né? Algumas delas são valores proclamados, né? São valores de discurso e não de prática, não é verdade? E isso é algo que acontece normalmente. E a gente tem que estar muito atento, porque a gente começa da prática. E a gente entra num dilema, né? Não está lá dizendo que a empresa era, por exemplo, esse exemplo que você usou, preservava o meio ambiente. Eu não estou vendo a prática disso, e aí você começa a entrar no dilema, porque se você é uma pessoa que preserva o meio ambiente, né, a diversidade também, outros valores como respeito e outros, né? Isso vai começar a causar um dilema em você. E o que a gente vê é que as pessoas muitas vezes saem das empresas, querem sair das empresas, não é nem porque não gostam do trabalho que desenvolvem. Muitas vezes está relacionado ao valor, né? Ao valor que não é compatível ou que está pautado no seu discurso, não é o que na prática está sendo feito. Isso é tão sério, Rosana, que o valor é a única coisa que não pode ser comprada, não pode ser negociada. Então é importante você pegar essa dica aí e dar uma olhada, uma revisada. O Alisson, ele diz o seguinte: o que fazer quando a empresa pede uma redação sem você conhecer? Uma redação sobre a empresa.
Que foi justamente isso que a gente estava falando agora, né? Você vai para a empresa, você precisa saber quem é a empresa. A gente até começou falando sobre isso, Alisson, né? De como é importante você antes... agora. Como é importante você ir para uma empresa, fazer um processo de seleção, até mesmo enviar o currículo sabendo quem é essa empresa, né? E saber a empresa hoje, a gente tem livre informação, que é a internet, redes sociais, é o site da empresa. Às vezes a gente conhece um amigo comum, alguém que já trabalhou, que trabalha, ou conhece alguém. A gente pode perguntar, tem alguém aqui nesse grupo que já trabalhou, conhece alguém, né? Então, é muito importante, é de extrema importância, antes mesmo da gente ir para uma empresa, né? A gente pesquisar sobre ela. Para justamente quando a empresa perguntar, né? Ela quer, na verdade, saber do interesse que você tem de trabalhar ali. Quando vem uma redação que pede, fale sobre nossa empresa, sobre o que você sabe, ela quer saber que interesse você tem daquela vaga. Se você não está ali por estar, se você não está desconectado. Então, essa é uma boa pesquisa, na verdade, uma boa filtragem numa hora de seleção, né? Ali você começa a separar realmente quem conhece a empresa, quem está conectado com a vaga, quem realmente tem interesse de quem não tem, né? Então, cuidado aí, viu, Alisson? É importante pesquisar sobre a empresa. Agora, porém, quando você vai para uma seleção e que a informação da empresa ela é sigilosa, realmente não tem como você saber qual é a empresa. Isso pode acontecer. E acredito que, nesse caso, não haveria uma redação para falar sobre a empresa. Só se os subsídios fossem dados na hora da seleção, né? Mas ainda nessa questão, Rosana, eu acho que o importante, dentro da minha experiência de vida e do que eu venho vendo acerca desse assunto, eu acho que o mais importante é você falar a verdade, né? Eu acho que a verdade sempre é muito bem-vinda. Se você, de repente... Sempre no processo de seleção, a gente tem que falar a verdade. Não sabe nada da empresa e caiu ali de paraquedas, acho que falar a verdade não faz mal a ninguém. Eu acho que é um ponto positivo nessa questão. Para você que trabalha com a seleção, a pessoa pode falar a verdade. Na verdade, mesmo que ele tente não falar, um selecionador, ele sabe fazer a leitura, né? Então, ele sabe quando o candidato ele está falando a verdade e quando ele não está falando a verdade. Somos treinados para fazer essa leitura não verbal em uma seleção. Né? Então, de um processo de seleção, então não adianta mentir, tem que se falar a verdade, tem que mostrar quem é. E quanto mais se falar a verdade, isso para a empresa é muito bacana. A empresa, na verdade, ela gosta muito de quando o candidato realmente é verdadeiro, né? E isso entende-se que se ele é verdade numa situação ali de seleção, quer dizer que no processo de trabalho ele vai ser verdadeiro. Né? Ele vai se colocar dentro da verdade. Estou vendo aí outras pessoas entrando aí na live, né? A professora Rafaela Barbosa, Juliana, coach também. Que bom, gente. Vamos começar a participar desse trabalho aqui que vai ser bem legal. Larissa entrando aí também, muito bom. Que a gente acabou de responder foi justamente sobre o que você sabe da empresa e a outra é por que você quer trabalhar aqui nessa empresa. Pois é, para responder... nesse caso. Para responder uma pergunta dessa, Simone, ele tem que conhecer a empresa, né? Mais uma vez, a gente volta para a personalização do candidato diante de uma vaga de emprego, de estágio, né? Que ele tem que conhecer a empresa. Para poder dizer e argumentar o porquê. Porque não adianta ele só dizer, porque eu quero conhecer, porque eu quero aprender. São perguntas já... decoradas, né? E a gente quer saber, quer conhecer o quê? Quer aprender o quê, né? Quer que você, e a empresa não só quer que você vá lá para explorar ela quer saber o que é que você também vai dar a ela, né? Então, para você saber o que você vai dar a ela, exatamente. Então, você precisa fazer uma análise, dizer assim, olha, eu percebi, digamos que vamos falar aqui que você seja um web design, né? E aí você esteja numa entrevista, numa seleção de web design. Então, uma das coisas que você pode falar é do site. Olha, eu investiguei seu site, vi que vocês estão assim, vocês podem melhorar nisso, eu acredito que o que eu tenho eu posso ajudar vocês. Então, você começa a dialogar, começa a mostrar o que você tem
erro de fato, de concreto, né? Porque não é o que você fala que nos interessa, é o que você não fala. Ou seja, o que você utiliza de prova com o que você está falando. É isso que é o mais importante para a gente no processo de seleção. Então, digo a vocês, quem vai fazer entrevista de seleção nesse período aí, fique atento a falar daquilo que você sabe, de provar como é que você sabe fazer. É isso que nos interessa numa hora de seleção. E brilho no olhar, falar com entusiasmo. E aí a pergunta... brilho no olho. Exatamente. Eu digo, olha, eu digo, dizer, eu sou uma pessoa muito entusiasmada, mas na sua fala, no seu tom de voz, cadê teu entusiasmo, né? Fala, moça, com entusiasmo. Isso eu falo eu acho que desde que eu comecei a dar aula, eu acho que tem quase 10 anos. Gente, eu digo para os meninos, tem que ter brilho nos olhos, tem que ter porquê. Por que você está aqui? Por que você está com fulano do lado? Por que você está no canto? Por que você está vivendo? Tem que ter brilho nos olhos. E o recrutador vê isso, né? Que além da... acredito que seja além da técnica natural que você já tem. É você sentir que realmente a pessoa está ali por inteiro, né, Rosana? Exatamente. Então, isso é muito importante na hora da seleção, né? As pessoas precisam entender, né, que você está ali sendo observado, né, e você tem a melhor oportunidade de demonstrar isso. Olha aí, uma aluna minha linda! Saudade de você, minha aluna. Uma aluna sua aí, linda. Muito bom. Então, isso é importante. E entender também, Simone, que por outro lado tem você também para fazer a escolha, né? Porque você está ali conhecendo a empresa também. Né? E a gente tem que entender que nós podemos fazer uma escolha também. E é importante que a gente faça uma escolha adequada com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer, com a nossa carreira, né? Isso é muito importante. Não é só você que está sendo escolhido lá na seleção, mas você também está escolhendo, né? Pense nisso. Entre numa seleção, numa postura de igualdade, né? Numa postura horizontal. Você está me escolhendo, mas eu também estou querendo lhe conhecer. E você pode fazer perguntas sobre a empresa. Eu queria conhecer vocês. Olha, eu nunca me esqueço de todos esses anos que eu participei de seleção. Eu tenho já 20 anos de carreira, Simone. Né? Então, imagine quantas seleções eu já fiz. Muitas. Pela primeira vez este ano, eu vi uma candidata fazendo... Você já não ouviu, já passou. Pois é. Mas, veja, pela primeira vez este ano, eu vi uma pessoa, uma candidata fazendo uma pergunta para os diretores da empresa. Ela fez assim: agora eu já falei de mim, eu gostaria agora de saber sobre vocês, como vocês se sentem trabalhando nessa empresa. Acabou-se, né? Acabou-se. Ou seja, ela queria saber e conhecer a empresa. Que empresa é essa? Né? Então, quando ela fez essa pergunta, ganhou a vaga. Uma pessoa dessa ficou fora da vaga, na hora. Né? Ganhou a vaga. E foi muito bacana. Ou seja, a gente está ali para fazer também conhecer a empresa. Eu quero saber, porque eu quero fazer uma escolha. Né? Para fazer essa escolha, eu preciso saber que empresa é essa. Né? Então, veja, 20 anos, só hoje, esse ano que eu teve uma pergunta dessa bacana, né? Ivana está fazendo uma pergunta aqui. Ela disse: Rosana, já estou na empresa e irei fazer uma entrevista interna. Certo. Vou fazer uma entrevista interna. E dos processos e do cotidiano da empresa, ela já trabalha na empresa e vai fazer Isso é seleção interna, né? Primeiro, pesquisar e aí sobre ela continuou, como devo me portar? Primeiro, pesquisar sobre a vaga, né? Qual é a vaga em questão? Tem destinado essa vaga em questão, né? Eu preciso saber como é que as pessoas trabalham desenvolvendo esse cargo, se ele já existe, né? E aí eu preciso pesquisar, eu preciso conhecer
ir lá, fazer algumas perguntas, pode fazer até uma entrevista com as pessoas, conversar formalmente ou informalmente, num café, no corredor. Olha, eu queria entender como é o processo de trabalho de vocês, né? Pesquisar o processo, depois de ter escutado, pesquisar o processo de trabalho com outras pessoas, né, que desenvolvem o mesmo, que não seja nem da empresa, que desenvolve esse mesmo trabalho. Pesquisar na internet esse cargo, quais são os desafios que ele tem no dia a dia, para que você, na hora da entrevista, esteja pronta para fazer suas argumentações direcionadas para esse cargo. E trazer práticas do cargo que você está, né, trazendo suas qualidades. Eu acho que vocês devem saber, tipo assim, eu acho que vocês devem saber, né, que vocês, quando eu estou desenvolvendo esse trabalho, eu tenho essa atitude, eu me organizo dessa maneira. Então, vindo para esse outro cargo, para esse outro setor, para essa outra área, eu acredito que eu vou trazer um pouco de mim, desse trabalho que eu já tenho aqui. Coisas desse tipo, né? É importante saber o que é que o outro cargo faz, quais são os processos de trabalho, saber muito fortemente isso. Ivana, vamos lá. Uma dica importante, você perguntar na hora da entrevista e o que vocês estão esperando, né? Para essa pessoa qual é a idealização de vocês para essa pessoa ocupar esse cargo? Faça também perguntas, né? Queira também saber informações, né? O que as pessoas estão esperando, né? Eu acho que é muito bom você falar e dizer assim, a pessoa que está hoje no cargo, como elas estão se sentindo, desenvolvendo essa atividade? Queria também saber um pouquinho sobre como é a rotina desse cargo. Olha aí, Ivana, tenho certeza que com essas perguntas você vai conquistar essa sua promoção, viu? tô gostando muito, muito bom. Tá matando saudade, né? Porque eu já fiz muita live também sobre esse assunto. Quem quiser, elas estão gravadas lá no Facebook da Soluções Gestão. Então pode entrar lá e rever vários vídeos sobre essa área aí, que tem muita coisa lá para... Então no Facebook, na página do Facebook da Soluções Gestão. Ótimo. Aproveita, vai lá e curte, segue, comenta, compartilha, né? Marca o amigo. Isso é bom, porque lá a gente sempre está divulgando vaga de emprego, vaga de estágio, oportunidades, né? Então, acompanhe a Solução de Gestão. Principalmente no Facebook, que é onde a gente tem mais ação, porque o público está muito direcionado lá, né? O LinkedIn também, a gente está muito divulgando vagas lá, né, no LinkedIn. E no Instagram, ou seja, no WhatsApp, nos grupos também, a gente sempre está ativo aí. Rosana, a gente está quase chegando no final, e aí tem uma pergunta que a gente faz muito, que é coaching, que é perguntar como ele se vê daqui a 5, 10, 20 anos. Essa pergunta é pertinente no processo selecionado e está na entrevista. O recrutador faz esse tipo de pergunta também. Vai se ver na empresa daqui a 10 anos, 20 anos? Onde é que você quer estar na empresa? Esse é um tipo de pergunta que acontece? Veja, primeiro você tem que saber essa pergunta antes de... Essa pergunta, na verdade, você tem que saber responder antes de ir para a entrevista, né? Ou seja, você sempre precisa estar se perguntando isso, né? Qual é o meu planejamento de carreira, meu planejamento de vida, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero, né? Porque se a gente não planeja, e não só planejar, a gente não marca a data, né? Não atribui uma data, não atribui aquilo que a gente quer, e quando a gente quer conseguir, a gente nunca consegue, não é verdade? Então é importante que você saiba assim, né? Que você saiba responder essa pergunta muito bem. Agora, cuidado para não dizer que quer estar no lugar da pessoa que está fazendo entrevista lá. Eu devolvo a pergunta para a Vanessa, né? Qual o tempo que Vanessa quer receber uma promoção, né? Esse tempo quem dá é a gente, né? Esse tempo quem dá é a gente que tem que dizer, eu quero receber uma promoção daqui a um ano, e fazer por onde receber essa promoção, né? Criar um plano para receber essa promoção, alavancar e com isso saber informações. Eu quero tal cargo, então para ter tal cargo, para estar em tal cargo, para alcançar essa promoção, que competências, o que é que eu preciso saber, que conhecimentos eu preciso saber, né? Eu costumo dizer que plano de cargo, carreira e salário não faz carreira de ninguém, né?
Muita gente, quando a gente introduz um plano de carreira e salário na empresa, festeja. Eita, agora eu vou ser promovido. Não, necessariamente. Você precisa querer, você precisa fazer algo, você precisa se desenvolver para que você seja promovido. Entendeu? Que é o que a maioria das pessoas, né, Rosana? Aqui a empresa toma uma atitude. Se você está 10 anos na empresa, você não sai do lugar, quem tem que ter uma ação é você de sair desse lugar, porque ele não tem oportunidade para você. Exatamente. Agora também o outro lado é saber se você está fazendo por quê. Exatamente. Porque senão fica aquele jogo de responsabilidade, a empresa não me dá promoção. Eu não faço, eu faço o que tenho que fazer porque eu só estou sendo pago por isso. E você termina não crescendo na empresa porque você também não faz a sua parte. Agora, se você faz a sua parte e a empresa não lhe dá oportunidade, exatamente, exatamente. Olha aí, da Bahia, eu tenho que falar da Bahia, da minha terra, Mara Sena entrando. Um prazer, Mara, um prazer muito grande. A sua presença. Muito bom. É isso, a gente tem que entender que a carreira quem faz a gente tem que entender que quem faz a carreira da gente somos nós, né? A empresa não faz carreira de ninguém, é a gente que faz a nossa carreira. Então, o lugar onde a gente quer chegar, cabe a nós fazermos por onde chegar nesse lugar, né? Cabe a nós procurarmos chegar nesse lugar que queremos, né? Então, isso é importante, buscar oportunidades dentro da empresa. Rosana, a gente já terminando a nossa live. Eu quero que você dê uma dica para quem está ouvindo a gente, para quem vai ouvir essa live depois, não é? De preparação, de preparação não só mental, mas também física, se preparar de verdade a nível do conhecimento com aquela empresa. O que você tem a dizer agora, nos finalmente, a essa pessoa que está essa semana e vai participar de um processo seletivo e que vai enfrentar a entrevista de emprego, muitas vezes com o dono da empresa, medo de você ficar abalado. O que você tem a dizer para essa pessoa? Veja, é importante a gente cuidar do nosso corpo, né? Da nossa cabeça, da nossa mente, na hora que a gente vai para uma seleção, né? A gente tem que estar inteira, naquele momento. E para isso é importante a gente cuidar da nossa alimentação, né? Dormir adequadamente antes da entrevista. Isso são coisas boas. Tentar se cuidar antes dessa entrevista. Existe a postura, né? Tem posturas muito bacanas que têm ajudado muito as pessoas, porque a leitura da nossa vida está no nosso corpo, né? A forma como o nosso corpo ele senta, ele se levanta, a forma como a gente tem a postura, a gente está dizendo que nós somos também, né? E aí eu preciso ter uma postura de vencedora, né, naquele momento, porque eu tenho que ir para lá com tudo, dizendo que a vaga é minha. Então, eu quero passar uma dica aí, vocês podem aprofundar nessa dica. A postura da Mulher Maravilha, né? Que é a postura da Mulher Maravilha em que você bota a sua mão, né, e você levanta a sua cabeça e diz, essa vaga é minha. Então, todo mundo que vai fazer entrevista, isso aí. Esses dias, antes de chegar lá, antes de sair de casa, faça a postura da Mulher da Maravilha, se olha no espelho e diga, essa vaga é minha, né? E se não for essa, vai ser outra, porque sempre acontece, minha gente. Pensamento positivo faz com que a gente faça, já diz os biólogos, né, que a gente tenha várias sinapses, né, no nosso cérebro, e a tendência é que a gente trabalhe melhor, que a gente desenvolva melhor, que a gente fale melhor. Pensamento positivo eleva o nosso cérebro para uma programação mais assertiva, mais vitoriosa, né? Perfeito, Rosana. 28 segundos para acabar a live, senão eles